Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Universidade FM e TV UFMA se reúnem com equipes de campanha e definem a agenda de sabatinas com os candidatos ao governo do estado do Maranhão. O Everton pede ao Senado apuração sobre vazamento de dados da Polícia Federal. Vereador e assessor são presos no estado em investigação sobre homicídio no Piauí. Ferryboats passam por manutenção e alteram horários de travessia. E ainda a política com Felipe Clã ainda repercute o debate da Band. Quais os efeitos dentro e fora da bolha política e da imprensa? Sobre elas aqui comigo, direitos humanos e cidadania com a ministra Janine Mello, é hoje. No esporte, Movimento pela Transformação do Futebol Maranhense promove fortalecimento da modalidade. Sofia Duailib conquista 3 medalhas na Copa Brasil de Águas Abertas. Rodrigo Galego renova contrato com Sampaio Basquete. No comentário de Paulo Pellegrini, implementação de mudança de regras depende de mudança de comportamento dos jogadores. No Rádio Opinião, um bate-papo com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo partido Missão, André Luiz. Lembrando que havíamos mencionado que seria Roberto Rocha, que teve de alterar a agenda. Enfim, hoje a gente recebe André Luiz, do partido Missão. O Jornal Rádio Universidade já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão agora na sintonia do Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 11 de agosto de 2026, Mayra, Dia Internacional da Logosofia, que é a ciência original. Hoje é Dia Mundial do Tambor de Metal. Dia do Advogado. Dia do Magistrado. Dia do Estudante. Dia do Garçom. Dia do Pendura. É dia da televisão. É dia do médico acupunturista. E dia da consciência nacional. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas, 18 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia você confere com a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube, Universidade FM 106. Vá lá, curta, compartilhe, siga a gente, ligue o sininho, fique ligado nas transmissões da Rádio Universidade, ou então diretamente no nosso aplicativo, que você baixa gratuitamente no nosso site. 7 horas, 19 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aqui, começando com os destaques de O Imparcial. Na capa de hoje, terça-feira, 2 lados e um impasse. Afinal, quem manda no Sampaio Correia? Sérgio Frota ignora a junta governativa tricolor. O impasse sobre o comando do Sampaio opõe um grupo de conselheiros a Sérgio Frota, gerando incerteza administrativa no clube. De um lado, o grupo que realizou a Assembleia Extraordinária apresentou uma ata registrada em cartório determinando o afastamento de Frota e a criação de uma junta governativa que afirma estar conduzindo o clube a novas eleições. Inclusive, a junta já notificou bancos e também a Federação Maranhense de Futebol sobre a mudança de gestão. Por outro lado, em declaração ao jornal Imparcial, Sérgio Frota argumenta que a Assembleia é nula. Segundo ele, a convocação descumpriu o estatuto da instituição e uma ordem expressa da 6ª Vara Cível de São Luís, que exigia o cumprimento do regulamento interno para que o ato tivesse validade. Enquanto as entidades esportivas ainda não se posicionaram formalmente sobre o conflito, Sérgio Frota ignora a decisão da Assembleia, oficializada em cartório, segue na gestão prática do clube
despachando diariamente com atletas e funcionários e pede às entidades e órgãos competentes para que nenhum ato praticado pela junta governativa seja reconhecido, alegando que o cartório foi induzido ao erro. Nesse processo, com ambos os lados empoderados e com judicialização dos atos, caberá à Justiça o apito final sobre o comando do clube. Eita coisa que não acaba, né? Sampaio Corrêa. 7h21. O que tem como destaque ainda em um imparcial, Mayra? Ministério Público de Contas aponta falhas no contrato do Hospital da Criança. Tão perto das eleições e tão longe das verdades políticas, análise de Raimundo Borges. Quarta FEMAP traz Nando Reis, Dudu Nobre, grandes atrações. O Maranhão recebe de 12 a 15 de agosto a quarta-feira maranhense da agricultura familiar, FEMAP, na Lagoa da Jansen, em São Luís. É isso aí, com grandes eventos aqui também, culturais, musicais, né? Mayra Nogueira, vamos aqui aos destaques de Jornal Pequeno, que neste dia 11 de agosto de 2026, tem como manchete: Orleans defende gestão de Brandão e apresenta propostas em primeiro debate e garante a casa foi arrumada. Saúde, educação, geração de emprego, industrialização e infraestrutura estiveram entre os principais assuntos abordados no debate pelo candidato do MDB. Destaque também no Jornal Pequeno, Mayra. Trazemos aqui sobre o Judiciário e PGE que debatem estratégias para a terceira semana de regularização tributária. Justiça decreta nova prisão de vereador de Balsas, investigado por assassinato no Piauí. Borges traz essas informações já. Rosiana apresenta proposta para assegurar prazo no tratamento do câncer. Mortes de pai e filho em São José de Ribamar são investigadas pela Polícia Civil. Lei Maria da Penha chega aos 20 anos com feminicídios em nível recorde. E ministro Edson Fachin propõe novas regras para a remuneração de magistrados. Esses são os destaques. Estão ganhando pouco, né? 7h22. Esses são os destaques do Jornal Pequeno e também de O Imparcial. Daqui a pouquinho, destaques dos portais. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h24. Vamos às informações do trânsito. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Roberto, bom dia, Mayra, você que sintoniza a Universidade FM, acompanhe o Jornal Rádio Universidade no dia de hoje, informações da Avenida Santos Dumont, no acesso a Casimiro Júnior, no Anil, mediações do antigo INCRA, nesse sentido, deslocamento saindo da Santos Dumont para acessar Casimiro, o fluxo apresenta, vez por outra, lentidão, por conta aí da quantidade de veículo em deslocamento por essa via, agora pela manhã, neste horário, deslocamento nesse sentido, somada a essa quantidade de veículos, Adalberto, Mayra, temos também um conjunto semafórico ali próximo ao posto de saúde, acesso próximo a esse posto de saúde, que acaba somando aí essas situações, deixando o trânsito mais lento nessa região, nesse horário, portanto, então, dentro da normalidade, para esse período da manhã, nesse mesmo trecho, mas no sentido contrário, quem sai da Casimiro Júnior para acessar Santos Dumont, a fluidez é melhor
Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h25. Se você quiser participar, está aqui o WhatsApp 992 17 26 47. Notícias da cidade. Ao noticiário, Borges, vamos começando falando sobre o Everton Rocha. Ele pediu ao Senado apuração sobre vazamento de dados da Polícia Federal. Adalberto, exatamente, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, pediu ao Senado que investigue o vazamento de fotos, também de mensagens extraídas de um celular. O aparelho está apreendido pela Polícia Federal. O celular ele foi recolhido durante as investigações da Operação Sem Desconto, operação que segue apurando fraudes em descontos associativos associados aos beneficiários do INSS. A reação do parlamentar, ela ocorreu após a divulgação de uma foto em que ele aparece ao lado de outros políticos. Eles estão em uma piscina no rancho do advogado Willer Tomás, e essa imagem é de 2023 e foi publicada pela revista Piauí. O pedido ele foi encaminhado ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Nele, o Everton afirma que a divulgação de conteúdos que estavam sob sigilo pode representar violação da privacidade, também a violação dos direitos dos envolvidos. Ele também questiona a exposição de parlamentares que não são alvos da investigação. O senador ele quer que a advocacia do Senado leve o caso ao ministro André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Também pede providências à Procuradoria-Geral da República, à Corregedoria da Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. O senador Everton Rocha, ele quer que seja ainda identificada a origem desse vazamento. Enquanto o senador questiona a divulgação dos dados, a polícia mantém as investigações sobre a movimentação financeira e patrimonial analisada na Operação Sem Desconto. O Everton Rocha, que é um dos investigados nesse caso. Adalberto, Mayra. Borges, falando aqui sobre o Everton, aliás, sobre o vereador e o assessor que são presos no Maranhão em investigação sobre homicídio no Piauí. Mais detalhes sobre esse assunto. O vereador Hélio Souza Neto e o assessor parlamentar foram presos, prisão preventiva, acontecida nesta segunda-feira, em Balsas, no sul do Maranhão. Eles são investigados por possível envolvimento na morte de Luiz Carlos do Nascimento, a morte ocorrida em outubro do ano passado, em Santa Filomena, no Piauí. E, segundo a Polícia Civil do Piauí, as investigações apontaram novos indícios de que o vereador ele pode ter participado do planejamento, também ter dado suporte logístico para o crime. O Hélio ele já havia sido preso temporariamente em fevereiro deste ano, e uma das linhas investigadas é a de que o homicídio tenha sido motivado por vingança. A vítima havia sido presa pela morte de Antônio Souza Neto, irmão do vereador, assassinado em 2024 em Riachão, no Maranhão. Os investigadores, eles também apuram o uso de um carro. Esse veículo, ele teria sido alugado pelo parlamentar em uma empresa de Balsas. A polícia ainda busca também identificar a participação de cada suspeito e de outras possíveis pessoas envolvidas. A defesa do vereador havia negado, após a primeira prisão, qualquer envolvimento no assassinato. A investigação ela segue e está sendo conduzida pela Polícia Civil do Piauí, e a prisão preventiva, de acordo com a Polícia Civil do Piauí, não representa condenação. Adalberto, Mayra. É complicado, viu? Borges, obrigado por esse primeiro momento aqui de informações do Jornal Rádio Universidade. Mayra, vamos para o break rapidinho. Felipe Clã vem em seguida com análise política. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos
exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Aqui estamos com Felipe Clã, claro, nesta terça-feira, iniciando os trabalhos de comentários políticos. Não é isso, Felipe? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes do jornal Rádio Universidade. Coisa boa essa terça-feira. Mayra, devolve os passarinhos daqui. Não tem um cantando. Eu soube que estão todos aí pela Universidade Federal do Maranhão. Isso não se faz, Mayra. Ai. Tem que controlar esses bichos aí. Tem que controlar esses bichos. Eu tô fora desses pássaros, apesar de gostar do canto dos pássaros, mas desses pássaros aí eu estou mantendo distância. Que os pássaros cantem, né, quando eles quiserem. Felipe, muitos pássaros continuam cantando, essa que é a verdade, né? Porque o debate da Band ainda repercute. Olha, veja, nós ainda estamos na bolha, né? Na verdade, a campanha mesmo ainda está sendo resolvida entre os políticos, imprensa, né? Apoiadores, financiadores, né? Porque dizem que é só o financiamento oficial. Alguém acredita nisso? Ninguém, né? Então, assim, ainda não furaram a bolha. Mas a questão é que quando essa bolha for furada, que é a partir do dia 16, que dizem que vai ter os confrontos, as pessoas vão realmente aparecer, a campanha vai para a rua, né? Aquela barulhada toda, aquela alegria. Saudade dos comícios, viu? O comício era bom, era uma diversão nas cidades, né? É uma pena, cada dia mais restringem esta festa democrática belíssima. Mas a questão é que ampla discussão para o próximo debate, né? Porque a falta do pré-candidato, né? Agora candidato, não sei se já registraram a ata, né? Eduardo Braide, causou muita confusão, muita cobrança, né? Claro, dos seus adversários. Os seus eleitores, até agora, pelo que a gente observa nas redes, né? Quando não é robô, porque todos usam robô, a verdade é essa, né? Não demonstram que sentiram falta dele no debate. Agora, as pessoas que querem um candidato consciente, com propostas, sim, sentiram a falta, né, do debate, não a falta de propostas. Digamos que teve figuras estranhas, teve figuras que surpreenderam e teve figuras que aprenderam como conduzir um processo de debate. Continua a confusão enquanto não tiver outro debate, meu caro Adalberto. É isso aí, né? Vamos ver como é que vão ser, como é que vai acontecer, né? Os próximos, né? Infelizmente, com ausências, né? Ausências, infelizmente. Mas isso é um fenômeno, né, Felipe, que acontece em outros estados também, não é só aqui. Bobagem. Pois é, parece que estão esvaziando, e esses momentos aí que são extremamente decisivos, né, para aquelas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que ainda não se decidiram sobre voto, perdem justamente esse momento, porque diminui o debate, as coisas que precisam ser trazidas à baila acabam não sendo exploradas com a devida profundidade, infelizmente. Felipe, vamos falar agora sobre manifestação do Ministério Público Eleitoral, sobre exclusão do irmão de Rildo. Vai ter ou não influências? Não sei, olha, o nome desse processo que o pessoal apelidou lá em Imperatriz é Nó de Judas, né? Que ontem mesmo nós falamos sobre isso. O mais interessante é que o irmão dele, Flamarion, que é vereador, né? Que tem
ampla possibilidade, por ter a estrutura do irmão, né, e por ter votos também seu, não vamos desconhecer a capacidade individual do vereador, recorreu ao Partido Verde estadual, a nível estadual, a resposta foi não. A nível federal, não. Mas a nível federal, o Partido Verde resolveu mandar para a federação, que eu não sei se é uma norma, se é de praxe, se é por gentileza. Ninguém soube explicar isso dentro do regimento. A questão é que o PT não quer o Flammarion, né? O PT quer manter o Flammarion fora do processo, não por causa de uma questão de que o Rildo abandonou, né, traiu, seja qual for a palavra que eles quiserem usar, esse é um problema deles. O governador Carlos Brandão. Não, é porque a Criciele tem grande chance de se eleger sem o Flammarion. Apesar de que eu quero lembrar que muitas vezes o PT errou na sua conta do seu coeficiente eleitoral. Um dos casos mais conhecidos foi o da Iracema Vale, que era do PT, e chegaram a não permitir que ela fosse candidata pelo PT. Conclusão, ela foi a mais votada, podia ter puxado, né, 2 deputados para a Assembleia, e hoje ela é presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e, indiscutivelmente, uma das figuras que já está na história política desse Estado. Não sei se eles vão conseguir eleger a Criciele, que é muito ativa, mas o que eu sei é que agora o Flammarion foi para a Justiça. E, claro, que a Justiça Eleitoral pediu ao Ministério Público que se apresente e diga que se ele tem direito ou não, se vão conseguir obrigar o PV a fazer chapa estadual. Vai ser um negócio esdrúxulo se isso acontecer, meu caro Adalberto. Felipe, se isso acontecer, ele vai entrar naquele flyerzinho de divulgação, junto com a Criciele, com o Everton, com o Lula, com Orleans. Não, aí vai para o partido. Federação não junta todo mundo, não, porque eles nem se gostam, para ser sincero, entendeu? Se abraçam. Aquele flyer ali, ele é muito democrático. Pois é, né? A Criciele gosta de causar, a verdade é essa, né? Essa menina é uma menina muito danada. E fez aquele fly, botou o Lula junto com Orleans, não quis nem saber se direção estadual, nacional, foi se incomodar. Ela foi para cima e disse: eu sou do grupo de Carlos Brandão e vocês que fiquem aí procurando o que fazer da vida. Eu quero ser deputada estadual. Viva as mulheres, viva a ala feminina do PT, bom de briga, meu caro Adalberto. Felipe, indo agora para outra figura da nossa política aqui, que é o Simplício Araújo, né, que nas redes sociais tem se revelado um exímio comentarista político também, né? Só que tem alguma coisa aí de alguma maldade ou infantilidade que você está perguntando sobre criar fatos sem provas? Houve rompimento de Brandão com Rosiana e o Everton? Olha, se estivesse na rede, eu até diria que foi pirata que colocou, né, que foi enxertado. Não, eu tenho uma relação muito antiga, né, com todos os políticos e não deixaria de ter com este candidato. A grande verdade, né, é que o Simplício ontem à noite mandou um vídeo que ele fez dizendo que tinha acabado de saber que já começava a romper as relações de Rosiana com o Everton, né? Que ele soube por terceiros. Aí eu, mais do que calmamente, mandei uma mensagem para ele perguntando, né, de onde ele tinha tirado isso, qual era a prova que ele tinha para estar divulgando essa notícia.
Automaticamente mandei para o governador, enviei para a Rosiana, para o Everton, para o Orleans, não é verdade? E todo mundo achou graça, né? Porque a resposta que veio de lá é que eles tinham mais o que fazer do que ficar se incomodando com o Simplício. Mas há uma questão que tem que ser levada em conta. Esse tipo de atitude, se não sendo verdadeira, né, até porque ele é de uma intimidade eleitoral, né, como é que ele vai? Será que ele tem alguma gravação? Será que ele tem alguma notícia, né, de fato, de um rompimento? A questão é que ninguém deu bola para Simplício Araújo, que hoje poderia estar tentando ser, ao menos, deputado estadual. Quis crescer muito, primeiro governador, depois senador, e me parece que ficou no vácuo, meu caro Adalberto. Uma pena, admiro muito o Simplício Araújo, mas é importante que ele pare de fazer esse tipo de coisa, porque faz mal ao processo democrático, meu caro Adalberto. Felipe, indo radicalmente para outro assunto, falar sobre o SUS, né, e os tratamentos de câncer. Eles estão sendo cumpridos aí no prazo legal? Olha, eu tenho muito cuidado, né, quando a questão é câncer. Eu tive um câncer muito forte, Deus foi muito generoso comigo, né? Até porque me avisou antes de eu ter o câncer, né? 2 anos antes eu já estava lá fazendo tratamento, vamos dizer, não é um tratamento, mas eu estava me preparando e fazendo exames, e quando o câncer veio, em 60 dias nós resolvemos essa questão, graças a Deus. Mas a questão é que a senadora é ótimo, a deputada Rosiana Sarney, candidata ao Senado novamente, né, apresentou um projeto de lei que obriga, né, o SUS a cumprir o tratamento de câncer no prazo legal. Eu fiquei me perguntando, mas não é obrigado já a cumprir no prazo legal? Tanto na questão da medicina, como na questão estrutural do Poder Executivo, como também na lei, não ampara, né? A Constituição não ampara esse tipo de tratamento. Eu realmente não consegui entender, mas ela está numa luta de mais um câncer, né? Rosiana é uma Highlander, indiscutível. Só que ficou esta pergunta, né? Vai precisar de mais uma lei, né, para ser cumprido os processos de acesso e de aplicação dos tratamentos de câncer para a população brasileira? Com a palavra Rosiana Sarney. Eu realmente gostaria de entender. Agora, quem tem um SUS, meu amigo, é só brasileiro, porque o resto do mundo fala mal do Brasil, mas vai lá, quebre um pezinho, dê uma torção lá fora para você ver se o Estado cuida de você. A verdade é essa. Viva o SUS, meu caro Adalberto. Agora, Felipe, será que falam mal mesmo do Brasil para fora aí? Será que isso aí não é aquela velha síndrome de vira-lata? Porque turisticamente somos um país belíssimo de atrativos, belezas naturais, somos ricos em vários recursos. Será que falam mal mesmo? Eu tenho essa dúvida. Mas você não precisa responder, é só uma pergunta retórica mesmo. Vamos falar, você precisa falar agora sobre Hugo Mota, né? Que Flávio Bolsonaro, a gente sabe que está lá com um pé em um barco, depois em outro, não sabe se afunda ou se volta, e enfim, Hugo Mota está nos braços de Lula. Meu Deus do céu, olha, que vergonha, né? Que vergonha de comportamento. Um dia desse estava tentando de todo jeito, né? Junto com aquele Alcolumbre, que é um fenômeno do que nós não precisamos nesse país, mas vemos o tempo todo na política brasileira,
colocando as pautas bombas de bilhões, né, sendo colocado em votação para prejudicar o povo brasileiro, não o governo Lula, entende? Fazendo aquelas pautas ridículas de a maioridade penal, quando nem eles conseguem resolver o problema da criança e do adolescente nesse país. E esse rapaz que vem de uma família, né? Eu, inclusive, morei na cidade que eles têm um reduto, que eles têm um feudo, não um reduto, feudo, porque é uma família feudal lá, que é Patos, na Paraíba. Na década de 80 eu morei lá. Patos é 40 graus na sombra e mata para ver o tombo, meu amigo. É a terceira cidade da Paraíba, mas continua, né, aquela coisa do sertão brabo. A questão é que o Hugo Mota, todo engomado, agora quer ser o melhor amigo de infância do Lula. Me poupem, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos de gente digna, nós precisamos de políticos sérios, pessoas que engrandeçam este país. Não é somente a política. A política por si só, infelizmente, não tem nada para nós escrevermos para o futuro, meu caro Adalberto. O vai e vem da política, né? É praticamente um bumerangue, um ioiô da vida, né? E a gente tem que ficar, aliás, os políticos precisam ficar atentos, a gente também, né? Porque uma hora vai, outra vem, e aí que fica, né? A questão tem sempre, o mundo dá voltas, resumindo, né? Felipe, agora para a gente finalizar, falar aqui sobre os 54 dias, né, que faltam para esse primeiro turno das eleições. Aí quando vai ficar aquela história daquele golpe jurídico aqui no Maranhão? Já tem aí alguma estimativa? Olha, tem 3 anos que tem essa estimativa, né? Todo dia os ginistas dizem que vai ter o golpe. Eu quero lembrar que quem derruba um governador nunca mais sai do pensamento popular, porque a população aceita tudo, mas não tirarem uma pessoa que eles votaram, como foi o caso do Jackson. Eu volto a lembrar, porque é muito importante, que a partir do dia que tiraram o Jackson foi o começo do fim da era Sarney. A família Sarney simplesmente evaporou depois que fizeram aquela maldade absurda e jurídica, né, de Eros Grau. Lembra daquele... A gente não conseguia nem ver ele de tanto cabelo e tanta barba que tinha aquele cidadão. Ele me causava asco, sinceramente, pelo seu comportamento, não pela sua fisionomia, cada um faz como quer. Mas a questão é que continua essa história. Um dia desse mesmo, o deputado Carlos Lula, né, veio com essa história. Ontem vieram com essa história. Olha, vai ser essa semana. Semana passada também foi, na retrasada também foi e tudo mais. Parem com isso. Vão para a disputa. Né? Se vocês são bons mesmo, se a população quer vocês, pois então mostrem que vocês são competentes, que vocês fizeram um grande mandato, que o legado de Flávio Dino serve para eleger alguém. Por enquanto, eu só tenho certeza de uma coisa: os outros estão tomando o lugar dos dinistas, enquanto eles continuam com essa história de tirar o governador Carlos Brandão à força do Palácio dos Leões. Não façam isso. A história de vocês está sendo marcada, a história de vocês está sendo escrita, meu caro Adalberto, Maire Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Muito obrigado, Felipe Clã, aqui com a gente. Amanhã, de volta, quarta-feira, claro, com mais análise política. Um bom dia. Bom dia. Mayra Nogueira, vamos de dica saudável. Olha, em seguida tem Sobre Elas com Mayra Nogueira. É rapidinho. Dica saudável.
A água de coco é uma bebida refrescante, boa opção para auxiliar na hidratação do organismo. Além de ter alto teor de água, fornece eletrólitos como potássio e sódio que participam do equilíbrio de líquidos do corpo. Por isso, pode ser uma ótima alternativa, principalmente em dias quentes ou após atividades físicas. Confira agora alguns benefícios do consumo de água de coco. Primeiramente, ela contribui para a hidratação, já que possui grande quantidade de água e minerais. Também é fonte de potássio, mineral importante para o funcionamento dos músculos e equilíbrio de líquidos no organismo. Por fim, incluir água de coco na rotina pode ser uma opção para variar o consumo de líquidos ao longo do dia, de forma natural e refrescante. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. 7h52, hoje é terça-feira, é dia de Sobre Elas, com Mayra Nogueira, tá? Hoje ela traz uma entrevista, não é isso, Mayra? Isso. Sobre cidadania e direitos humanos com a ministra Jeanine Mello. Confira agora. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Jeanine Mello, cumpriu a agenda em São Luís para a visita técnica do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania à Casa Florescer, na Rua do Alecrim Centro. Aproveitando essa passagem, o programa Sobre Elas recebe hoje a ministra Jeanine Mello para um bate-papo sobre acolhimento à população LGBTQIA+, e a proteção de comunidades quilombolas e direitos da pessoa idosa. Bom dia, ministra Jeanine Mello, é um prazer ter você aqui no quadro Sobre Elas. Bom dia, gente, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Começando pelos idosos e idosas, ministra, como a pasta tem trabalhado para garantir atendimento a esses direitos, também aos aposentados e pensionistas? Temos ações com foco nos idosos, nas idosas também? Temos, a gente, acho que queria trazer um dado que eu acho que é importante só para a gente conseguir entender, como essa agenda é prioritária do ponto de vista do governo federal. A gente, em 2050, 30% da população brasileira terá mais de 60 anos. Então, 1 a cada 3 brasileiros ou brasileiras terá mais de 60 anos, será uma pessoa idosa. A gente precisa se preparar para isso. E a gente precisa parar de achar que envelhecer é um problema. Envelhecer não é um problema. Envelhecer é uma conquista civilizatória, é uma conquista da sociedade brasileira. Mas a gente precisa garantir que os idosos tenham mais qualidade de vida, mais autonomia, mais dignidade, que possam envelhecer num processo aí ativo, saudável e conseguindo ter as suas demandas atendidas. Então a gente precisa pensar em políticas que não sejam só de uma área, a gente precisa garantir não só que tenha atendimento da área de saúde, mas também da área de cultura, lazer, educação, moradia, para conseguir entender, porque esses processos de envelhecimento não são iguais. A gente, nem todo mundo envelhece da mesma forma. Então, para a gente é importante conseguir garantir políticas que atendam a todas essas diversidades.
Já em relação às comunidades quilombolas, o Maranhão é um dos estados com maior quantidade de terreiros e temos aí as quebradeiras de coco que demandam iniciativas de apoio, ainda com atenção a conhecimentos que podem se perder com o passar dos tempos, o que é natural, mas inspira, claro, uma preocupação. O que o Maranhão representa é neste sentido de aplicação de ações do Ministério? Então, o Maranhão é o estado com o maior número de comunidades quilombolas mapeadas, né? A gente tem, então, a história do Maranhão, ela não consegue ser contada sem a gente contar a história dos territórios quilombolas, das comunidades quilombolas e dessa luta. Então, acho que a gente precisa garantir, essa é uma agenda compartilhada, não está só no Ministério dos Direitos Humanos, na verdade, né, o protagonismo e a coordenação dessa agenda é no Ministério da Igualdade Racial, mas a gente tem que contar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Cultura, todos os órgãos têm uma participação ativa na garantia dos direitos dessa população. Então, a gente precisa, né, entender, hoje a gente vai visitar aqui o Centro de Referência da População Quilombola, que é o único no Brasil, e pensar como essa experiência pode ser replicada, por exemplo, para outros estados. Eu acho que é importante, inclusive, ressaltar um número para a gente que é muito, muito significativo. Então, a gente teve agora, de 2023 a 2026, o maior número de titulações de terras quilombolas na história do país. São mais de 8 mil famílias atendidas e mais de 97 mil hectares que foram titulados só agora desde 2023. Ministra, a população LGBTQIAPN+, é uma das mais que sofrem com violências diversas, ao lado de mulheres, vítimas de feminicídio, entre outros crimes. Inclusive, o país é um dos que mais matam travestis e homossexuais. Como mudar essa situação, esse quadro? Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Assim, não é uma solução única. A gente não tem não tem um passo de mágica para a gente conseguir resolver. A gente precisa garantir que tenham ações que sejam não só do ponto de vista de mudança de cultura e de sensibilização, né, de respeito à população LGBTQIA+, de não discriminação, da gente entender e respeitar a diversidade dos corpos, das identidades e das opções de vida. Então, acho que isso é importante para a gente conseguir partir desse pressuposto, é importante como sociedade para a gente conseguir entender como conviver com a diferença e com a diversidade. Para além disso, a gente precisa ter políticas de encaminhamento de denúncias. Então, a gente tem hoje, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos, o Disque 100, que é um canal de denúncias que ele capta pode pegar denúncias de diferentes áreas, não só de violações contra a população LGBTQIA+, mas a gente tem acompanhado um crescimento das denúncias relacionadas a essa população. Então, para a gente é importante não só receber essas denúncias, mas conseguir encaminhar para as autoridades competentes para que esses casos não fiquem sem solução. Então, acho que esse é um outro caminho importante para a gente garantir. E, para além disso, a gente precisa de política pública para atender a população LGBTQIA+. Política pública de moradia, de assistência social, de saúde, de empregabilidade. Então, para a gente é importante que a inserção da população LGBTQIA+, ela seja completa, ela não se dê só em parte. Então, eles não precisam, né, e elas não precisam só de um determinado tipo de política. A gente precisa garantir que o conjunto das políticas consiga chegar a essa população. Bom, conversamos aqui com a ministra Janine Mello. Muito obrigada pelas informações e a sua presença aqui no Sobre Elas. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Dar um alô para todo mundo e dizer que é sempre uma alegria estar aqui no Maranhão. Mais uma vez, muito obrigada. E você que acompanhou Sobre Elas, fique ligado na 106,9. 40 anos de talentos no ar. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam. Com Mayra Nogueira. Sete horas e 58 minutos. Vamos aqui, antes do Rádio Ciência, ter informações, claro, com Borges Júnior na reportagem. Borges, ferribotos passam por manutenção e alteram horários de travessia. Adalberto, quem utilizará a travessia entre Ponta da Espera e o Cujupe deve ficar atento. 3 ferryboats vão ter viagens interrompidas nesta semana, interrupção para serviços de manutenção. No dia de hoje, nesta terça-feira, o ferryboat Bahia de São Marcos não fez as saídas de São Luís das 7 da manhã, não vai fazer a de 1 da tarde, no sentido Cujupe e São Luís. Os horários cancelados são 9h30 da manhã e 3h30 da tarde. Na quarta e na quinta-feira vai ser a vez do Cidade de Araioses. Ficam suspensas as viagens de São Luís para Cujupe às 3 da manhã, 10 da manhã e 3h30 da tarde. No retorno não vai haver saídas às 5h50, 12h30 e às 6h30 da noite. Já o São Gabriel
vai ter horários alterados na sexta-feira e no sábado. Na sexta, vão ser canceladas as viagens às 6h06 da tarde, aqui de São Luís, das 8h50 da noite de Cujupe. Já no sábado, vão ter novas suspensões ao longo do dia. A expectativa é que o São Gabriel retorne à operação na manhã de domingo, dia 16, e, por enquanto, a orientação é que os passageiros confirmem os horários antes de irem aos terminais. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira. Queria mandar um alô aqui para Mari Silva Mourão, também a Rosenilde Santos, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, Isabel Vieira, todos aqui com a gente no YouTube. Queria mandar um abraço especial para Mayra Luísa. Mayra Luísa, Mayra minha Luísa, filha. aniversariante. Ontem. Foi ontem, né? Atrasado aqui, né? Me atrasei na valendo, coisa, todo dia mas tá valendo. de desejar algo bom para as Ó, pessoas. muito obrigado pelo bolinho aqui, ó, mandou um pedaço do bolinho aqui pra gente, tá? Muito obrigado, Mayra Luísa, tá? A jovem filha de Mayra Nogueira, turismóloga também, né? Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, claro, ao lado da sua mamãe, sua família também, claro, muitas felicidades, tá? Parabéns também ao nosso ouvinte, Sandra Sim. Mara, ontem Sandra Mara aniversariou. também. A gente está atrasado demais Sandra, querida, aqui, tudo de Nogueira. bom para você também, muita Mas saúde, antes sucesso. tarde do que nunca, né? Que Sandra Mara continue aí por longos anos aí na nossa sintonia, Sintonia. acompanhando a Rádio Universidade. Ela é ouvinte antiga também, de Isso aí. longas datas. E claro, Josimar também está na sintonia. Josimar. Ela no bairro Ivar Saldanha. Ivar Saldanha. Isabel na Vila Bacango, Marivando Louzeiro. Também o professor Ribeiro, que está aniversariando hoje. Eu estou ouvinte aqui da Rádio Universidade. Hoje é aniversário do Ribeiro. Né? Parabéns. É isso aí. Heraldo Moreira e filha Maria Clara, também Edilson Caridade, esposa Rita, filha Abigail. Olha, por meio de todas essas pessoas aqui, a gente deseja também parabéns a todos os aniversariantes e as aniversariantes, né, de hoje, claro, acompanhando a gente aqui também na Rádio Universidade. Mayra Nogueira, vamos aqui para o Rádio Ciência, Momento da Ciência, tá? Com o Rádio Ciência a gente volta com mais informações no jornal Rádio Universidade. Lembrando, tá? Tem entrevista rapidinho, né? Já, daqui a pouquinho, hoje com o candidato ao governo do estado pelo partido Missão, André Luiz, aqui com a gente, tá? No Rádio Opinião. Vamos de Rádio Ciência, daqui a pouquinho a gente volta. O EMA revela engenharia discursiva por trás de um carrossel do Instagram. Você sabe o que é viés de confirmação? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O EMA revela engenharia discursiva por trás de um carrossel do Instagram. Já pensou em como um simples carrossel no Instagram pode mudar a maneira como a gente pensa sobre infância, gênero e religião? No meio de tantas postagens que passam rápido pela tela do celular, alguns conteúdos são construídos para muito mais do que informar. Eles querem formar opinião, produzir medo e dizer quem está certo e quem está errado. Foi olhando para esse cenário que uma pesquisa de iniciação científica, desenvolvida na Universidade Estadual do Maranhão, analisou uma postagem específica, o carrossel Crianças, as maiores vítimas da cultura woke. A publicação é de fevereiro de 2025, no perfil religioso @derock, que hoje reúne mais de 95 mil seguidores. Cabe explicar o que é cultura woke. A palavra vem do inglês e significa estar acordado ou desperto, e surgiu nos Estados Unidos, dentro do movimento negro, para descrever quem estava atento às desigualdades sociais, como o racismo e o machismo. Com o tempo, o termo passou a ser usado por setores conservadores com sentido negativo, como crítica genérica a pautas progressistas.
É nesse segundo sentido que a expressão aparece na postagem analisada. O estudo investiga como esse carrossel articula texto e imagem para construir o que os pesquisadores chamam de pânico moral, ou seja, aquela sensação de que algo ameaça os valores da sociedade. No caso analisado, a ameaça é atribuída às pautas progressistas, especialmente às discussões sobre gênero e sexualidade na infância. Essa é a proposta do trabalho Post Digital, uma perspectiva, discurso crítica e multimodal do perfil @derock, desenvolvido pelo acadêmico de letras da UEMA, Givanildo Lucas Santos da Rocha. Nesta pesquisa, investigamos como o gênero post em carrossel do Instagram pode ser utilizado para construir discursos ideológicos. O objeto de análise foi um carrossel publicado no perfil público @derock, intitulado Crianças, as maiores vítimas da cultura woke. Nosso objetivo foi compreender de que maneira a articulação entre linguagem verbal e visual contribui para a construção de sentidos e para a produção de um discurso de pânico moral. Para isso, buscamos não avaliar a crença religiosa do perfil, mas analisar criticamente as estratégias discursivas utilizadas, contribuindo para o fortalecimento da leitura crítica de conteúdos que circulam nas redes sociais. Para entender como esse carrossel produz sentidos, a pesquisa combina duas perspectivas. A primeira é a análise de discurso crítica, que observa as palavras escolhidas e as relações de poder e ideologia por trás delas. A segunda é a gramática do design visual, que analisa cores, enquadramentos, tipos de letra e a posição de cada elemento na imagem. Em vez de analisar vários posts de forma superficial, o pesquisador escolheu aprofundar a leitura de um único carrossel, respeitando a lógica sequencial desse formato. Cada imagem é parte de uma narrativa contínua, planejada para prender a atenção do público até o último card. Quanto à perspectiva metodológica, a pesquisa possui uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise de discurso crítica, de Norman Fairclough, articulada à gramática do design visual, de Craig e Van Leeuwen. Essa combinação permitiu que a gente analisasse de forma integrada os aspectos verbais e visuais do carrossel. Considerando que ainda tem poucos estudos sobre esse gênero discursivo, nós nos apoiamos sobretudo nas pesquisas de Oliveira e de Fontinelli, que discutem a organização composicional do post em carrossel e os seus funcionamentos na construção de sentido nas mídias digitais. Inclusive, Fontinelli traz uma classificação, que existem perfis considerados de lacração e perfis de formação de base, com base na estrutura do carrossel. Então, nós optamos pela análise aprofundada de um único post, porque o carrossel constitui uma sequência narrativa em que cada card depende do anterior para a construção de sentidos. Então, com base nesse referencial teórico e nesse referencial metodológico, foi possível investigarmos categorias como representação de atores sociais, intertextualidade, interdiscursividade, modalidade, avaliação e os recursos visuais da composição. Os resultados mostram que o carrossel não é apenas uma postagem bonita ou chamativa, mas um mecanismo de engenharia discursiva. Ao dispor um sinal de igual entre a expressão cultura woke e a ideia de ameaça moral, a postagem posiciona as crianças como maiores vítimas e transforma os movimentos progressistas em inimigos a serem combatidos. Nas imagens, cores escuras, texturas envelhecidas e o contraste entre o vermelho, que remete ao perigo e ao demoníaco, e o dourado, que remete à pureza, reforçam uma atmosfera de medo e urgência. Em um dos cards, o estudo identifica uma montagem que veste integrantes da Ku Klux Klan, organização supremacista branca dos Estados Unidos, com símbolos feministas, antirracistas e do movimento LGBTQIAPN+. Para o pesquisador, a imagem transfere o estigma de um grupo historicamente violento para os movimentos sociais sem qualquer nexo histórico entre eles. Quanto aos resultados, nós conseguimos evidenciar no plano do significado nacional do discurso a recontextualização do Grammy 2025 e da figura de Bianca Censori, além do uso de pressuposições discursivas que naturalizam determinadas ideologias. No significado representacional, que diz respeito à representação de atores sociais, de indivíduos, de grupos, nós identificamos a construção de um antagonismo entre crianças e a dita cultura woke, em que há mobilização de estratégias de expurgo do outro e fragmentação, conforme proposto por Thompson.
por meio da associação entre a comunidade LGBTQIAPN+, como se fosse um novo Ku Klux Klan, ou seja, a comunidade LGBT como uma nova supremacia, né, ditadora e segregacionista. Então, esses sentidos defendidos pelo post, eles foram reforçados pela articulação também de uso de cores, né, de símbolos como o da própria KKK, e também de movimentos pró-vida. Então, como perspectiva futura, a gente pretende ampliar a análise para outros carrosséis e perfis. Como caminho possível, a pesquisa defende que a escola deve levar esse tipo de análise para a sala de aula, ensinando estudantes a perceberem que o que parece óbvio em uma postagem, na verdade, foi construído, e que, se foi construído, pode ser questionado. O trabalho foi orientado pela professora doutora Ana Maria Sá Martins, docente do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Maranhão. Bruno Goulart, jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E viés de confirmação. Você sabe o que é? Viés de confirmação é a tendência mental de buscar, prestar atenção e lembrar de informações que confirmam o que já acreditamos, enquanto ignoramos ou rejeitamos provas que mostram o contrário. É um erro comum do cérebro que afeta decisões no dia a dia. Na era tecnológica em que vivemos, onde os algoritmos estão o tempo todo capturando nossos dados e aprendendo sobre nossos gostos e preferências, o viés de confirmação fica ainda mais acentuado. Ao abrir o feed de plataformas digitais como o Instagram, dificilmente vamos nos deparar com pensamentos que não concordamos. O mais provável é que o algoritmo nos entregue conteúdos pelos quais temos mais tendência a gostar ou concordar. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Oito horas e 13 minutos agora, Mayra Nogueira trazendo aqui informação com Borges Júnior. Vamos trazer reportagem dele. A Universidade Federal. Sobre eleições 2026, a Universidade FM e também a TV UFMA, que se reuniram com equipes de campanha e definiram a agenda de sabatinas com os candidatos ao governo do estado do Maranhão. Segue reportagem, Mayra Nogueira. Do Maranhão por meio de seu sistema. A Universidade Federal do Maranhão, por meio de seu sistema de comunicação, se reuniu nesta segunda-feira com assessores das equipes das campanhas dos candidatos ao governo do Maranhão. Em pauta esteve a organização da sabatina promovida pela instituição por meio da Rádio Universidade FM e da TV UFMA. A série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado é parte da cobertura jornalística das eleições 2026.
Durante o encontro, a diretora-geral da Universidade FM, Josi Bastos, destacou a simbologia do momento. Nós já temos, então, um histórico, uma memória da sociedade, da Rádio Universidade, promover esses debates com qualidade com os nossos jornalistas, né, de forma democrática. Então, a gente vai continuar com essa perspectiva, sempre com essa possibilidade da gente também unir forças com a rádio e com a TV, para que essa informação, uma informação com qualidade, chegue de forma, então, para a sociedade possa escolher e contribuir com o processo democrático, sendo a Rádio Universidade uma rádio pública, educativa, dentro de uma dimensão da comunicação pública. As entrevistas vão ser ao vivo na Rádio Universidade, com transmissão pelo YouTube das 10h30 às 11h10, no período da manhã. Gravada na TV UFMA no período da manhã das 11h30 às 11h50 e exibida dentro do telejornal JTV UFMA, plataforma EduPlay e YouTube, e às 12h40 do mesmo dia em Instagram, às 1h30. Durante o encontro foi apresentado o regulamento da sabatina. Houve também definição por meio de sorteio dos dias em que cada candidato vai ser entrevistado. A diretora-geral da TV UFMA, Cecília Leite, e o diretor de jornalismo da emissora, Fábio Cabral, também participaram do encontro. Você poder ter um debate que é promovido, tanto pela TV UFMA quanto pela Rádio Universidade, no conjunto, é a possibilidade da gente trazer os candidatos para falarem sobre aquilo que são as suas propostas, os seus programas de governo, sendo governador do estado. As entrevistas vão acontecer nos dias 27, 28 e 31 de agosto e seguem durante o mês de setembro, nos dias 1º, 2, 3 e 4. O diretor de núcleos da 106,9, Paulo Pellegrini, comenta. E, mais uma vez, a Rádio Universidade e a TV UFMA cumprindo seu papel como emissoras públicas e educativas, de conscientizar a população, de mostrar à população a importância do voto consciente, e para isso a melhor forma é conhecer o que cada candidato tem a apresentar, suas propostas, suas ideias de como melhor gerir o estado do Maranhão nos próximos 4 anos. Aqui na rádio e na TV, pelo fato de termos programações de qualidade, de credibilidade, jornalismo independente, jornalismo cidadão, eles se sentem à vontade. E as entrevistas costumam ter muita qualidade. Os nossos entrevistadores também são profissionais de altíssimo nível e a democracia tem a ganhar, o público tem a ganhar, os candidatos têm a ganhar e a comunicação pública tem a ganhar. Na TV UFMA, as entrevistas vão ser conduzidas pelo jornalista Fábio Cabral e na rádio vão ser realizadas pelo repórter Borges Júnior e o coordenador de jornalismo da Universidade FM, Adalberto Júnior. Toda sabatina ela tem que passar por esse momento de contato com as equipes, essas equipes que estão representando esses candidatos, né? E o que vai ficar acertado é justamente aqui o próprio protocolo, né, de todas as sabatinas, porque é preciso isonomia. Os representantes dos candidatos Reginaldo Lima, do PCB, e de Roberto Rocha, do PRTB, não compareceram à reunião. Após o encontro dessa segunda-feira, o calendário de entrevistas ficou definido com Roberto Rocha, do PRTB, no dia 27, André Luiz, do Missão, 28, e 31 com Reginaldo Lima, do PCB. Felipe Camarão, do PT, vai ser o entrevistado do dia 1º de setembro, seguido por Eduardo Braide, do PSD, no dia 2, Saulo Arcângeli, do PSTU, no dia 3, e Orleans Brandão, no dia 4 de setembro. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Obrigado, Borges, pelas informações, tá? Fazendo só a correção da alteração da data da entrevista de hoje, né? Que seria com o candidato do PRTB, o Roberto Rocha, que trocou a agenda, a gente acertou com o André Luiz do Missão, porém, até o momento, o André Luiz não compareceu. Vamos ver se até o final do Jornal Rádio Universidade ele comparece por aqui, ou então faremos remoto, tá? Entrevista remota, para trazer aqui esse momento com o candidato e provavelmente amanhã ou então outro dia o candidato Roberto Rocha do PRTB para finalizar justamente a nossa primeira leva aqui de entrevistas no Rádio
com os candidatos ao governo do estado do Maranhão. 8h19, Mayra Nogueira acionando Borges Júnior ao vivo novamente. E agora para trazer informações, Borges, sobre o Desenrola Adimplentes, que começa a oferecer crédito com juros mais baratos, né? Mais baixos, melhor dizendo. Exatamente, Adalberto. Começa a funcionar no dia de hoje, nesta terça-feira, o Desenrola Adimplentes, nova modalidade do programa federal. Ela é voltada aos trabalhadores informais que estão com as contas em dia. A proposta permitir a troca de dívidas mais caras por um empréstimo com juros de até 1,99% ao mês. O valor ele pode chegar a R$15 mil. A nova linha ela faz parte de um conjunto de medidas do governo federal, linha para facilitar o acesso ao crédito. O pacote ele também inclui estudantes e ex-estudantes adimplentes do FIES e ainda trabalhadores com carteira assinada. O programa ele foi criado em 2023 para ajudar na renegociação de dívidas. O Desenrola ele já teria beneficiado cerca de 7,5 milhões de famílias. Agora, o governo também quer incentivar quem consegue manter os pagamentos em dia. O Ministério da Fazenda alerta em relação à possibilidade de golpes. Nesse sentido, Adalberto, Mayra, a orientação é não clicar em links recebidos por SMS ou aplicativos, também não fazer negociações por sites que se passem aí por canais oficiais. As operações elas devem ser feitas diretamente com as instituições financeiras. Adalberto, Mayra. Borges, falando sobre as inscrições que estão abertas para o benefício de transporte de estudantes maranhenses. Também a partir de hoje, Mayra, Adalberto, estão abertas as inscrições para o cartão Transporte Universitário do Governo do Maranhão. Essa iniciativa ela busca ajudar estudantes com custo de deslocamento, também contribuição para a permanência nos cursos. Aqui na Grande Ilha podem participar alunos que moram em São Luís, São José de Ribamar, Paço Plumiar e Raposa. O programa ele vai ter ainda um edital para universitários do interior do estado e outro edital destinado a estudantes das unidades plenas do IEMA e unidades localizadas fora da Grande Ilha. Inscrições elas vão ser feitas somente pela internet. Depois, então, a documentação ela vai ser conferida e os candidatos que cumprirem as exigências vão participar de um sorteio para conferir os editais, os prazos, os documentos necessários e as regras do programa. O estudante ele deve acessar o site transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br. Adalberto, Mayra. Borges, a UFMA abre seleção para mestrado e doutorado em Cultura e Sociedade. As inscrições estão abertas, podem ser feitas mais até o dia 10 de setembro. O procedimento é feito a partir de forma exclusiva e a partir do SIGA-A. E para o mestrado é necessário ter graduação ou estar concluindo o curso. Já no doutorado, a exigência é o diploma de mestrado ou conclusão prevista. As taxas são de R$ 150 para o mestrado e R$ 200 para o doutorado. Quem atender aos critérios dos editais pode, então, solicitar isenção entre os dias 10 e 13 de agosto. Estão sendo disponibilizadas 26 vagas regulares para o mestrado e 13 vagas para o doutorado, além de vagas suplementares destinadas a servidores técnico-administrativos da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. O programa ele trabalha com duas linhas de pesquisa, expressões e processos socioculturais e cultura, educação e tecnologia. A seleção ela vai ser realizada em etapas, são 4 etapas, 4 fases, começando pela conferência da documentação, seguido pela avaliação do anteprojeto de pesquisa, arguição oral e finalizando com a análise do currículo.
O resultado final, a previsão é de que seja divulgado durante o mês de novembro deste ano. Outras informações relacionadas à UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Vamos para o break rapidinho. A gente volta em seguida com o Rádio Opinião, hoje recebendo para um bate-papo com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo partido Missão, André Luiz. É rapidinho, a gente volta já já. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Horas 25 minutos agora, temos a entrevista do Rádio Opinião, nessa sequência com os candidatos, pré-candidatos, né, ao governo do estado do Maranhão, hoje com o candidato pelo partido Missão, André Luiz. Candidato André, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião, a Rádio Universidade. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar com vocês. Maravilha. Vamos começar falando do partido Missão, né, a primeira vez que esse partido é o mais jovem partido, pode-se dizer, aqui que temos no nosso sistema político, né? E, enfim, é a primeira vez que você é candidato também ao governo do estado, provavelmente? Sim, a primeira vez. Não só ao governo do estado, mas no pleito geral. No pleito geral, maravilha. Qual a sua idade? Eu tenho 41 anos, sou pai de 2 filhos, casado com a mesma mulher desde os 19 anos. Tive a graça de permanecer casado até hoje. Certo. Esses primeiros dias de campanha, essas primeiras movimentações, né, que na verdade já vêm emendadas com as movimentações para a própria criação do Missão e a primeira atuação, né, do partido em uma eleição, uma grande eleição, logo já nesses cargos majoritários, né, para presidente, para governo do estado, enfim, deputado federal, senador, enfim. Como é que estão essas primeiras movimentações, especificamente aqui para a gente, com você como candidato ao governo do estado aqui no Maranhão? Olha, no âmbito nacional, está indo bem. O Partido Missão começou com propostas para governo em 9 estados da federação. Todos os estados temos propostas para deputados estaduais, mas eu confesso que aqui no Maranhão não foi fácil montar chapa não, viu? Porque as pessoas aqui no Maranhão, a política no Maranhão, os políticos, eles se comportam como parasitas, eles querem um pedaço do governo, eles não estão preocupados em, de fato, apresentar um projeto de desenvolvimento para o nosso estado, de enriquecimento, de libertação do nosso povo do crime organizado. Nós temos uma proposta e estamos juntando pessoas que querem, de fato, mudar esse estado. É um fisiologismo, digamos, normal, entre aspas, né, que se implantou no país, no sistema político. Vocês criticam esse sistema político? Vocês têm ideia também de, em algum momento, né, de uma ampla capilarização, digamos, né, futura, se isso acontecer, do Missão em vários cargos, no legislativo também, de tentar mudar alguma coisa? Vocês pensam em mudar essa lógica? Sim, não só pensamos como esse é o nosso compromisso. Na verdade, Adalberto, se não for para mudar, a gente não quer nem entrar. Porque se fosse para entrar de qualquer jeito, o Partido Missão já estaria aí Porque a verdade é o seguinte, o Partido Missão foi procurado por várias figuras políticas do nosso estado, mas por todo o país, porque as pessoas imaginavam que seria a mesma coisa de um partido tradicional. Haveria a distribuição de diretórios regionais, aquela distribuição de espaços dentro do partido, e para nós, o Partido Missão, ele busca sempre quadros de sua militância. Por isso eu estou aqui. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa tradicional, assim como você que me ouve aí da sua casa,
eu tenho o meu trabalho, cuido da minha família, e eu jamais entraria no partido político se não fosse pelo Partido Missão. Porque eu só quero entrar nesse jogo se for para mudar dentro de um projeto de enriquecimento e desenvolvimento do nosso Estado. E também de moralização, porque o Estado está cooptado por organizações criminosas. Certo. Aqui no âmbito do governo do Estado, né, o que você pensa, caso o senhor seja eleito, a primeira coisa que você faria assumindo a cadeira do governo do Estado do Maranhão? Adalberto, nós já começamos a fazer a primeira coisa, e o que é interessante, nós venceremos o pleito de 26, porém, nós não estamos esperando vencer para começar a trabalhar. Já protocolamos na Assembleia Legislativa o nosso projeto de ajuste fiscal, porque o Estado do Maranhão se transformou em um Estado pagador de contas com dinheiro de outros estados, e nós precisamos ajustar as nossas contas, fazer a máquina pública reduzir a sua despesa, e para conseguir ter aquela capacidade de investimento. Nós perdemos a capacidade de investimento. Nós estamos aqui em uma universidade e o meu sonho, o meu trabalho é para que os alunos dessa universidade encontrem trabalho aqui nesse estado. A gente precisa investir para atrair novas empresas, atrair novos negócios, e se o Estado não se comportar como alguém que vai abrir possibilidade de investimento para que empresários enxerguem aqui oportunidade de crescimento, gerando trabalho e renda, onde nossos universitários irão trabalhar? Fora do nosso estado? Sempre vamos nos acostumar? Em vez dos nossos jovens indo embora para outros países? Meu filho é aluno da UFMA. Meu filho está estudando tecnologia. E ele já está trabalhando para uma empresa do Canadá. Olha que interessante. A UFMA ela é um fenômeno. E eu não quero que meu filho vá morar no Canadá. Eu quero que meu filho desenvolva a família dele perto de mim. É o ideal. E eu sei que você que está na sua casa também quer. Você fica olhando seu filho que se desenvolveu no sul do país, em outro estado, no Ceará, que está pertinho, mas está bombando lá em tecnologia. Por que seu filho não está aqui perto de você? Porque esse governo desistiu de sonhar, desistiu de trabalhar, desistiu de empreender, de fazer os nossos municípios dar certo. E a nossa gestão, a nossa proposta é o enriquecimento e o desenvolvimento do nosso estado por meio do trabalho. Nesse aspecto, a gente tem vários nichos aí de uma possibilidade de desenvolver muito, né, em relação à tecnologia. Temos o CLA, temos um porto que é um dos maiores do Brasil, também da América do Sul, temos ferrovias também, né? Precisa melhorar estradas, com certeza, que ainda é um modal de maior preponderância aqui em nosso país, e principalmente aqui em nosso estado, e também o gás, temos, enfim, tem alguns projetos aqui, algumas viabilidades, né? A energia limpa também. Qual seria justamente a fórmula para que o senhor traga, né, caso eleito, esses investimentos de fora, empresariais ou qualquer outra coisa do tipo, e diminuir essa carga tributária também, né? Enfim, como concatenar tudo isso de frente também para tanta oportunidade que fica até difícil de escolher qual o caminho mais viável. Enfim, mas na sua concepção, vocês que estão trabalhando isso para que ganhem e ponham em prática esse projeto, o que seria de imediato? De imediato é libertar o Maranhão. Eu acredito que quando nós libertarmos... é libertar o Maranhão? Eu vou explicar para você entender. Libertar o Maranhão é tirar todas as travas que têm impedido o enriquecimento e o desenvolvimento do nosso estado. Vamos ser práticos. Eu venho falando bastante sobre a ilha de Itauamirim e como as entidades ambientais internacionais, junto com o ICMBio e outros, vem travando o desenvolvimento. Você falou do porto, existe a possibilidade da construção do nosso quarto porto na ilha de Itauamirim, e hoje existe um grupo político querendo fazer a Resex Itauamirim. Então, esse é um dos exemplos. Mas para nós, no Maranhão, no âmbito também nacional, é gritante a questão da autorização para a exploração do petróleo na margem equatorial. O Maranhão vai ficar assistindo, o Brasil vai ficar assistindo as Guianas sugando o nosso petróleo de canudinho, porque aqui a gente não consegue liberar, não consegue as autorizações para explorar o petróleo que está aqui e pode enriquecer o Nordeste. Mas esse processo ele não está em andamento? Está muito demorado, desde 2013 as autorizações não avançam. Essas liberações elas são realmente demoradas. Sim, né? mas tem muita coisa que deve ser levada em consideração, as questões ambientais são muito importantes, e é um processo, digamos assim, que tem é naturalmente moroso. Adalberto, eu tenho certas dificuldades com a sinceridade. Pode até ser um sincericídio, você que me ouve. Pode até ficar um pouco preocupado com a questão, esse pessoal vai desmatar tudo, não quer respeitar as leis, mas não é isso.
o que a gente está colocando é uma urgência. Eu quero que você olhe com essa visão. O que é a nossa maior necessidade hoje? Adalberto, hoje 57% da nossa população vive na pobreza. Maranhão é o estado mais pobre da federação. 12% na extrema pobreza. Quando eu coloco na balança essas autorizações que estão demorando aí anos, mais de 10 anos, com a necessidade de enriquecer e desenvolver o nosso estado, o que pesa mais? Eu quero que o Maranhão dê certo, eu quero que o Maranhão enriqueça, eu quero que o Maranhão se desenvolva. E eu quero que esses jovens que estão trabalhando aqui, eu sei que a UFMA, não sei se já começou esse ano ou vai começar no próximo ano, o curso focado no petróleo e gás. Já pensou essa turma podendo trabalhar na nossa região, desenvolver o nosso estado? E daqui a pouco a gente, com essas liberações, atrair empresas que vão tratar esse produto para a gente começar a vender o produto manufaturado, em vez de vender só commodities. Então, o nosso sonho está nisso, o nosso coração está nisso, a nossa direção vai nesse rumo com foco em enriquecimento do nosso povo. A gente precisa distribuir renda. E ela não acontecerá com um governo forte, acontecerá com uma indústria forte, gerando trabalho e renda no nosso estado. Maravilha. Como é que está esse processo justamente dessas iniciativas, não é isso? Nesse âmbito nacional, de um partido que é novo, né? Sem esses trocadilhos, né? Mas, enfim, é o partido mais novo que tem hoje em dia aqui, enfim, no âmbito nacional também, com essas outras candidaturas, né? A presidente, aqui como deputado federal, enfim. Olha, eu queria até aproveitar essa oportunidade para falar para você que nos ouve, ouça a mensagem do Partido Missão, do Livro Amarelo de Renan Santos, porque... Isso é uma obra dele, é isso? É uma obra do Partido Missão, nós construímos 6 fascículos e agora foi feito um compilado, onde é um livro que vai ser o norte para todo o país. O projeto, o nosso plano de governo, ele é baseado nas ideias do Partido Missão escritas no Livro Amarelo. Então, o que está acontecendo aqui? Renan Santos, nessa corrida, a corrida presidencial, ele começou lá em janeiro com 0,5% dos votos. E Renan Santos já está com 10% na intenção de votos. Ele vem crescendo 1%, 1,5% a cada 30 dias. Pelo menos 0,5% na quinzena. O nosso planejamento e os nossos cálculos é que ele vai ultrapassar Flávio Bolsonaro, vai para o segundo turno com o Lula e lá nós sairemos vitoriosos com pelo menos 67% dos votos. E eu quero convidar você que está nos ouvindo aqui a entender a oportunidade que está diante de nós hoje de termos um governo conectado com um projeto nacional que está acontecendo. As pessoas não querem nem Lula nem Flávio Bolsonaro, as pessoas querem mudança. E a mudança virá com Renan Santos presidente e aqui no Maranhão, André Luiz, lá no Palácio dos Leões, colocando em prática as ideias do Partido Missão do nosso estado. As críticas, elas acontecem, claro, a pessoa aparece, as ações aparecem, as críticas vêm, claro, né? Vêm elogios e vêm críticas também. Como é que você absorve, né? Posso falar de você, mas também como o partido absorve uma comparação, né, de vocês, de uma maneira geral, né, enfim, com o fenômeno, foi lá de São Paulo, o Pablo Marçal. Né? Existe alguma semelhança, porque Pablo Marçal foi uma pessoa danosa em vários, não sei se você concorda, mas ele foi danoso em vários aspectos naquela campanha lá em São Paulo, né? Enfim, essas comparações, como é que vocês recebem esse tipo de comparação e crítica, digamos? Sim, é normal, porque tudo que é novo, a tendência é que as pessoas coloquem um rótulo, né? Mas a partir do momento que elas começam a parar e tentar entender, elas percebem que o Partido Missão é um monstro de conteúdo. Qual era o conteúdo do Pablo Marçal? O que ele escreveu de políticas públicas? Qual era o plano dele para o nosso estado? Ele escreveu alguma coisa? Eu não sei. Não, ele tem livros escritos, eu não quero entrar nessa crítica, mas o que eu quero dizer é de políticas públicas, pensando em desenvolver o nosso estado. O Partido Missão desenvolveu um planejamento para colocar o Brasil entre as 5 maiores economias do mundo. Nós queremos aproveitar a oportunidade que está diante de todo o Brasil, que é as nossas terras raras, e chamar os Estados Unidos e falar assim, ó, senta aqui, ó, vamos conversar, você quer as nossas terras raras? Você está precisando fazer o F-35 lá, os seus aviões com esses metais nobres do nosso país e não quer entregar de tecnologia aqui? Não. Vem para cá, vamos conversar, vem aqui para as nossas universidades, vamos trazer essa tecnologia para cá. Quem que está preocupado com isso? Somos nós, Partido Missão. Então, o Pablo Marçal, ele se preocupou com essas coisas, em construir algo para você poder hoje avaliar numa campanha? Não. Por isso que a campanha dele foi focada no hype. Olha, ô Adalberto, e você que me ouve, eu quero até aproveitar para dar um recado para a comunidade jornalística do nosso estado,
porque você percebe que nós temos um cuidado muito grande para o contrato de todos os jornalistas. Eu quero até aproveitar para pedir desculpa, porque eu tenho humildade para reconhecer as minhas falhas, né? Quando eu elogiei 2 jornalistas no debate da Band, eu mexi com uma classe que se sentiu não elogiada. Então, eu quero estender esse elogio a toda a classe jornalística do nosso estado que faz jornalismo sério, né? Porque o Partido Missão não vai fazer aquela luta pela lacração como o Pablo Marçal fazia. Ele fazia aquilo o tempo todo porque ele não tinha conteúdo. Nós temos um projeto e o que vai se destacar nesse pleito é o projeto. Quando as pessoas compararem o projeto do Partido Missão, o meu projeto aqui para esse estado, que está conectado com o projeto nacional, com o projeto, por exemplo, do Eduardo Brade, que muda toda hora, que ninguém sabe qual é a bandeira do Eduardo Brade, que essa vai ser minha pergunta para ele. Qual é a bandeira do Eduardo Brade? O que ele defende? Qual é o projeto dele? O Partido Missão tem um projeto, por isso que ele não é igual ao Pablo Marçal, e esse projeto está replicado aqui no nosso estado, por isso que eu sou a melhor opção nesse pleito de 26 para o governo do estado. Candidato, a gente tem por volta aí de mais uns 3 minutos, né, pelos meus cálculos aqui, enfim, para dar essa equanimidade para todos os candidatos que passaram por aqui. A gente já está para finalizar, na verdade, a nossa primeira leva de entrevistas. O senhor citou a questão dos metais, né, e as terras raras, passando obrigatoriamente pelo controle, digamos assim, do Estado, né? Mas vocês têm uma identificação neoliberal, Estado mínimo, não é isso? Então, assim, esses contrastes, como é que vocês podem trabalhar? Ou vocês, para certos aspectos, aceitam um controle maior do Estado, né? Principalmente para questões mais estratégicas, né? Que é a parte de minerais, recursos hídricos, enfim, outras questões nesse sentido. Energia também. Olha, Alberto, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de verdade, para poder explicar algumas coisas. Porque aquela ideia de Estado mínimo, ela foi adaptada à realidade do Brasil. O Partido Missão, ele não tem a necessidade de ficar defendendo algumas ideias como se fosse o fim do mundo. Ele não pode mudar. Não existe isso. Não existe isso. Nós estamos em construção, a gente está mudando o tempo todo. E o Partido Missão vai fazer isso o tempo todo com o Livro Amarelo. O Livro Amarelo não acabou de ser escrito. Ele vai, o tempo todo, está sendo reescrito de acordo com a necessidade do Brasil. O Partido Missão é um partido nacionalista. Nós queremos olhar as nossas potencialidades e fazer com que o Brasil dê certo. Não adianta a gente falar sobre um Estado mínimo quando a gente precisa de ações claras de um Estado para, por exemplo, apontar um caminho de enriquecimento para os municípios. A gente sabe que se não for os Estados... Vou dar um exemplo claro da força do Estado para você ver que o Partido Missão não está preso com essas ideias. O Flávio Dino fez um projeto chamado Mais IDH. E ele é fantástico. Olha aqui, ó. A direita falando bem de um projeto do Flávio Dino. A gente não está preocupado com isso. A gente quer olhar as propostas que estão dando certo e fazer com que ela cresça mais. Na gestão do Partido Missão, nós vamos só dar continuidade para o projeto de mais IDH. Mais IDH. Porque, por exemplo, na cidade lá de Belágua, esse projeto está sendo bem executado pelo prefeito de lá, que tirou a cidade de uma das últimas posições de IDH do nosso estado. Lembrando que nós somos 217 municípios, né? E colocou Belágua na oitava posição, colocando em prática um projeto do Flávio Dino. Então, o que a gente precisa fazer? Dar o próximo passo. Agora, a minha proposta é pegar essa população que começou a produzir para sua subsistência e conectar ele com algumas cooperativas para ele continuar aumentando a sua produção e pegar essa produção e colocar no prato da mesa, por exemplo, de barreirinhas que está lá perto das pessoas, para as pessoas comer. Já pensou um selo verde aqui? Para as pessoas entenderem que aquele alface está ajudando no enriquecimento do interior do nosso estado. Então, nós queremos olhar, Roberto, tudo que está acontecendo no nosso estado com esse olhar de desenvolvimento e fora dessas travas de menos estado. Depende o que é o menos estado. Eu quero menos estado quando se diz, por exemplo, quero saber uma parte do estado que eu vou acabar de verdade. A primeira secretaria que eu vou acabar nesse estado é a Secretaria de Articulação Política. Ela não serve para nada. A Secretaria de Articulação Política ela só serve para ser um cabide de emprego. A articulação do Partido Missão será dentro do Livro Amarelo. Quer compor para fazer a execução desse projeto? Você é bem-vindo. Porque é esse projeto que vai sair vitorioso nas zonas. Eu acho que essa é a articulação. Por que eu preciso de uma articulação política? Por que eu preciso ter um grupo político para ficar o tempo todo debaixo do meu braço? Para falar que eu tenho governança? Eu não quero ter governança, não. Eu quero ver o projeto avançando. E quem se opor ao projeto vitorioso vai ter que se ver com as pessoas que votaram para fazer esse projeto dar certo. Nós vamos fazer, Adalberto, uma gestão revolucionária nesse estado. Avante, Partido Missão, vamos para cima. Para a gente finalizar, é curioso, né? Claro, o seu sotaque. Isso não é nenhuma xenofobia nem nada, mas você é daqui. E outra coisa,
Você tem andado pelo Estado? Eu tenho andado de acordo com a condição do Partido Missão, né? Partido Missão não tem jatinho, inclusive eu quero pedir a sua ajuda. Entre aí, vaquinha online do Partido Missão. Quero apoiar André Luiz, ajude a nossa vaquinha, porque a gente está sonhando rodar o Estado todo, mas trabalhando com condições bem limitadas, né? Enquanto o PL de Josimar Maranhãozinho recebeu 880 milhões de fundo eleitoral, o Partido Missão recebeu 3 milhões para dividir o país inteiro. Então, você pode perceber que nossos números são muito abaixo e a gente está acreditando muito no crescimento da vaquinha online. Então, ajude o Partido Missão. A sua outra pergunta foi no sentido, perdão? O sotaque. O sotaque, sim, deixa eu explicar. É importante, né, para poder falar. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Moro definitivamente em São Luís desde 2019. Agora, a minha história de ficar nesse estado já começou lá desde 2006, porque eu casei com uma mulher maranhense. E quando eu peguei na mão da minha mulher, eu sou crente, sou membro da Primeira Igreja Batista de São Luís. E quando eu peguei na mão da minha mulher, eu falei que eu não vou mais soltar. E ela ama esse estado. E ela me trouxe para cá. E eu venho lutando desde 2005 para ficar aqui. Montei uma loja de bijuteria lá no João Paulo, perto da Big Ben. Agora nem tem farmácia Big Ben, né? Mas eu era de lá. Morava no Jordoa. Morei 3 anos primeiro aqui. Aí minha empresa quebrou. Voltei para São Paulo, trabalhei, estudei. E voltei agora em 2019, em definitivo, para ficar. E aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então eu me considero assim maranhense. E metade de mim é daqui, porque eu sou casado com uma mulher maranhense. Estamos no limite do tempo, inclusive, Mara Nogueira, a gente tem que encerrar por aqui. Tá? Vamos ficar devendo as notícias do esporte. E hoje a gente conversou com o candidato ao governo do Estado do Maranhão pelo Partido Missão, André Luiz. André, fique à vontade para falar aqui com os nossos ouvintes e concluir a nossa entrevista. Eu quero convidar você a dar uma olhada no nosso plano de governo. Logo na segunda página, a gente fala de uma questão muito importante para nós, que é uma luta contra as oligarquias que vêm dominando o nosso Estado, que desenvolveu aqui um sistema de compadrio, e isso ficou evidente no escândalo de Turilândia. O escândalo de Turilândia, que desviou lá 56 milhões daquela prefeitura, é algo que evidencia o jeito de se fazer política aqui nesse Estado. E eu quero deixar uma pergunta para você. Será que isso acontece só em Turilândia ou acontece em outros municípios do nosso Estado? Você está vendo alguém falar sobre isso? Você está vendo alguém comprometido em acabar com essa casta política que vem dominando o nosso Estado, que cooptou a máquina pública? Só quem está falando sobre isso somos nós do Partido Missão. E mais, nós temos um projeto que nenhum deles tem. É por isso que é muito fácil ficar pulando do galho para o outro. Laésio sai daqui, pula para lá, pula para o outro lado, uma hora é direita, outra hora é esquerda. Eles não têm um projeto, eles não têm um plano. Eles não querem, de fato, enriquecer esse Estado. Nós, do Partido Missão, temos um projeto e eu quero convidar você. Vamos juntos moralizar e industrializar o Maranhão. Com Renan Santos, presidente. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, voltando amanhã com mais informações. Mara Nogueira, um bom dia. O que é que vem por aí? Adalberto Júnior, nós temos já nessa sequência aqui, já que não vamos ter mais esporte nem nada, encerrando aqui o jornal, lembro você que já tem um programa, Isso Tem Nome, tem também tudo sobre saúde mental, você ouve ainda na volta amanhã, 106, com muita música, informação e, claro, promoção para você participar. E a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Um bom dia! Um ótimo dia, a gente se encontra. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama?